pessoal! Hoje a gente vai falar de planejamento para estudos. Quanto tempo você precisa de planejamento antes de pisar o pé no Canadá? A primeira coisa que você precisa é analisar os requisitos exigidos pela escola para você fazer a matrícula. Lembre-se que é muito difícil uma escola recusar a sua matrícula. A única coisa que vai fazer com que esse processo demore, ou que tenha algum tipo de limitação, é se você não fornecer os documentos corretos. Então, assim, observe os critérios de admissão, prepare e forneça para a escola de forma bem completa para você evitar atrasos. Normalmente, até que você possa levantar os documentos necessários, fazer as traduções que são recomendadas, do diploma e do histórico, como normalmente é exigido, seja do high school, seja do ensino superior anterior, fazer a prova de inglês, a gente está estimando aí em média de 3 meses para você satisfazer os requisitos. É claro que se o seu inglês não tiver ajustado para o nível que é exigido por aquela escola, pode ser que demore mais, porque você tenha que se preparar para fazer a prova ou tentar a prova mais de uma vez. Mas se você está confiante no seu inglês, vai simplesmente fazer a prova, fazer a tradução dos documentos e preparar os requisitos para a admissão, num tempo médio de 3 meses você consegue entregar toda a documentação para a escola. A segunda coisa importante é o tempo que a escola leva para emitir a Letter of Acceptance, que basicamente é a carta que confirma a sua matrícula. Escolas públicas levam mais tempo para emitir esse documento, chegando até de 2 meses de espera, quando uma escola privada normalmente emite em 1 a 2 semanas, então é um processo normalmente bem rápido. Se você tem pressa, pode ser interessante considerar uma escola privada, porque isso vai encurtar o seu planejamento. Se for uma escola pública, pode considerar com segurança aí pelo menos uns 2 meses para você aguardar a carta de aceitação. Podem ocorrer variações dependendo da escola, eu estou dando uma média geral para você se preparar em relação ao seu tempo. Terceiro passo é um dos passos mais importantes, que é o passo do visto. Não economize no processo de visto, sabe por quê? Porque é o visto que decide se você vai vir ou não para o Canadá. Então, o processo do visto ele pode ser um pouquinho mais lento se você não estiver preparado. A gente vai ter que começar a costurar todo o seu financeiro, todo o seu planejamento para mostrar para o governo canadense, mas o tempo de preparação é normalmente curto, vamos dizer de 2 a 3 semanas, se você já tiver com a documentação mais ou menos organizada. Fazendo o envio da aplicação, no entanto, a gente estima que uma aplicação de estudos leva pelo menos de 8 a 12 semanas. O site varia, às vezes ele coloca 7, às vezes ele coloca 9 semanas para o Brasil, e a gente dá uma estimativa global de 8 a 12 semanas, e é importante dizer que no final do ano normalmente tem atraso, então se você está já se preparando para fazer o processo de admissão agora, muito provavelmente você vai aplicar para o final do ano, e é normal que na época de Natal, Ano Novo, comecinho do ano, tem alguns atrasos nesse processamento. Então, para segurança, coloque pelo menos um gap de 4 meses para esperar para o visto, contando com o tempo de planejamento e também com o tempo de processamento do governo canadense. Colocando tudo isso na conta, a gente tem 3 meses de preparação para atendimento dos requisitos para uma escola pública. Vamos colocar pelo menos 1 mês para uma escola privada. Para a escola pública pode demorar outros 2 meses para você conseguir a carta. Para a escola privada seria uma coisa right away, então dentro desse primeiro mês de preparação você provavelmente já vai conseguir a carta também. Tempo de visto, vamos colocar 4 meses para ter uma gordurinha. E uma coisa muito importante, você não quer chegar aqui no domingo e começar a estudar na segunda-feira. De preferência, você quer ter um tempo, pelo menos alguns dias, para você encontrar um lugar, se ambientalizar com a cidade e entender um pouquinho como as coisas funcionam, da entrada nos documentos iniciais. Então, a gente estima que efetivamente você chegue com um tempo médio de 2 meses de antecedência do início das suas aulas. Se você quiser chegar antes do que 2 meses, na verdade, pode ser até um problema na borda. O oficial pode considerar que você está chegando muito cedo e ele pode não gostar da ideia. Então, o máximo de antecedência que a gente realmente recomenda é ali 2, 3 meses efetivamente. E eu acho que uma recomendação positiva são os 2 meses, que dá tempo de você chegar, se ambientalizar, procurar uma casa, etc. Um resumão para vocês, para terem uma ideia de planejamento. Se você pretende vir para uma escola pública, a gente está falando de pelo menos 6 meses a 9 meses de planejamento antes de você realmente começar as suas aulas. Então, por exemplo, se você começa o seu planejamento em janeiro, pode ser interessante de você já se programar para as aulas que começam em setembro. Se você está vindo se programando no mês de julho, agosto, já se programar para as aulas que começam em abril do ano seguinte. Então, sempre deixar um tempo aí maior para você poder fazer todo esse processo com tranquilidade, porque você não quer
ter pressa e fazer as coisas de forma atropelada. Você precisa fazer com cuidado porque é um sonho. E um sonho a gente não faz sem planejamento, sem cuidado e sem carinho. Se for uma escola privada, ou seja, para aqueles que têm pressa, dá até pra gente pensar num período de 4 a 6 meses para você estar aqui, porque o tempo da escola realmente é muito rápido, né? O critério de admissão é mais simples, eles emitem a carta muito rápido, então é basicamente o processo de visto, mais a antecedência que você quer chegar aqui se tudo der certo, né? Então aí um período de 4 a 6 meses já é o suficiente para você fazer esse planejamento. A dica é que se você tem pressa, mas tem a intenção de fazer um college público, eventualmente você pode vir para um college privado e aqui no Canadá fazer a mudança para um college público. Você só precisa notificar o governo, mas você não precisa fazer um processo de aprovação. Cuidado com o co-op, porque o co-op ele precisa de um visto específico que está atrelado à escola, e aí sim, se você está transferindo de curso e é uma instituição diferente, né, que vai ter um co-op, vai ser preciso fazer um processo de change of conditions do seu visto. A dica final é, se você tem pressa, pese se a pressa vale mais que colocar em risco o seu sonho. Não venha com ETA porque é imediato, porque é rápido, para você estar aqui e tentar mudar as coisas depois que você está aqui, porque isso pode acontecer, isso pode ser positivo, mas aumenta muito o risco da sua aplicação. E tem sido cada vez mais comum, depois que o governo canadense autorizou brasileiros a serem elegíveis para o ETA, que famílias inteiras vendem as coisas, se mudam para o Canadá, pegam um aluguel, compram um carro, mobiliam toda a casa e aí vão cuidar do visto. You know what? É muito arriscado, não faça isso, priorize o seu planejamento. Se você não sabe como você vai estabelecer o padrão de datas, qual o melhor período para você efetivamente chegar e começar a estudar no Canadá, entre em contato conosco, na nossa consulta a gente pode te ajudar com o seu planejamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Um beijo, até a próxima!